bem-vindo ao segundo episódio do quadro Anatomia da Comunicação. No episódio de hoje nós vamos tratar de um erro básico, mas que ele pode destruir qualquer conversa e principalmente qualquer apresentação. Mas Val, que erro é esse tão básico que eu posso estar cometendo e ele pode destruir a minha apresentação? Vamos lá, se eu te falar agora, você vai até rir. Quer ver? Sabe qual é esse erro? Não abrir a boca para falar. Como assim? Você vai se perguntar. Todo mundo abre a boca para falar. Pois bem, todo mundo abre a boca, mas a minha pergunta é: as pessoas abrem a boca da forma correta quando elas vão se comunicar? Se a gente parar para observar, a maioria das pessoas está vivendo tão no automático que ela nem percebe. A voz só vai saindo, as palavras, os sons, e elas nem se observam. E aí, quando elas vão falar em público ou vão conversar com as pessoas ficam se perguntando o que é mesmo que aquela pessoa está falando. Quando nós não abrimos a boca da forma adequada, nós vamos comprometer a amplificação do som, nós vamos comprometer a articulação das letras e, consequentemente, das palavras. E, às vezes, a gente até come parte das palavras em um momento que a gente precisa falar de uma forma completa. Que negócio é esse de abrir a boca para falar? Isso se chama dicção. A dicção, ela trata da forma como nós dizemos, como nós articulamos a palavra. A palavra, ela pode ser uma palavra bendita ou uma palavra maldita. Uma palavra maldita pode ser aquela palavra que foi mal articulada, mal apresentada e ela não gerou o efeito que era esperado que ela gerasse. Quando nós articulamos as palavras de um modo coerente, nós vamos ter uma pronúncia clara, uma fala consciente, e isso gera em quem está nos assistindo ou quem está conversando conosco uma clareza. A pessoa consegue entender exatamente o que você está dizendo. Ela não gera uma dúvida na mensagem em que você está passando. Se você já fez algum treinamento comigo, se eu já te dei alguma aula, você com certeza deve se recordar do momento em que eu fiquei insistindo bastante para vocês abrirem a boca. Gente, eu faço isso muito. Normalmente, os meus alunos, eles já olham para mim, ou quando eles estão no momento da apresentação ou da arguição, uma coisa que eles sempre lembram é eu repetindo muitas vezes e pedindo para que eles abram a boca. Por quê? Porque é normal abrir a boca? A gente pode dizer, nossa, Val, para conversar é normal abrir a boca, mas as pessoas abrem. Às vezes aquilo que é natural, por alguma questão, vai se desfazendo no nosso discurso. É muito natural a gente abrir a boca para falar, mas não é normal. As pessoas não abrem a boca para falar. E por que isso acontece? Infelizmente, nós vivemos em uma sociedade que reprime muito as expressões e principalmente a fala. Eu não sei você, mas eu já ouvi inúmeros ditados populares sobre essa questão de falar. É como se falar fosse um pecado ou algo proibido, que você tivesse que falar somente o básico e necessário. Então é muito natural nós crescermos com essa repressão e nós começamos a engolir as palavras. A gente começa a reprimir os sons, a ir diminuindo o volume da nossa fala e, consequentemente, nós vamos fechando a nossa boca para falar. Então, se você já teve algum treinamento comigo ou me conhece, você normalmente vai saber de uma história engraçada que é, gente, eu repito tanto isso para os alunos porque é difícil das pessoas perceberem que elas não estão abrindo a boca para falar. Que às vezes eu até sonho e eu acordo com a minha própria voz pedindo para que os alunos abram a boca. Então, assim, abre a boca para falar. Quando você articula bem as palavras, você retém a atenção das pessoas para a mensagem que você está dizendo. Se é uma mensagem importante, e eu acredito sempre que se é algo que nós estamos expressando, é algo importante. Por que não transformar essa mensagem em uma palavra bendita? Quando você articula bem os sons, quando você articula bem a sua fala, você chama a atenção das pessoas. Elas param para te escutar.
E quando você tem a atenção das pessoas, naturalmente você vai começar a ser reconhecido. E aquilo que você fala começa a gerar autoridade. Então, quando você for dar uma aula, dar uma palestra, cuide das palavras, transforme a sua mensagem em uma palavra bendita. Quando nós articulamos bem, nós vamos aumentar a nossa projeção de voz. Porque pense comigo, se eu não abro a minha boca para falar, então eu falo assim, já diminui o meu volume. Pode ser que a projeção passe até para uma nasalização. Pode ser que você comece a ter uma voz mais fanha, porque você não abre a boca para falar, o ar vai sair por algum outro lugar. Então se observe. E outra coisa muito importante é que quando nós estamos falando com alguém, nós compreendemos aquela mensagem não só pelo que nós ouvimos, nós compreendemos a mensagem pelo que nós vemos, a linguagem não verbal. Então, quando nós estamos falando com uma pessoa, nós estamos fazendo uma leitura labial o tempo todo. Quando você não articula bem, você já quebra nesse ponto a oportunidade que a outra pessoa tem de compreender bem aquilo que você está dizendo. Então, observe, cuide de cada palavra, articule bem as palavras. Assim você terá a atenção das pessoas e não só a atenção, mas elas vão te compreender. Outro aspecto que é uma consequência de nós não articularmos bem as palavras é com relação ao esforço vocal. Quando nós não abrimos a nossa boca para falar, nós vamos criar um entrave para a projeção do ar nessa região. Então, o que acontece? Se eu não abro a minha boca para falar, esse ar não consegue ir para o meio. Essa onda sonora, ela não consegue atingir outros lugares. Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer muito esforço vocal. E aí nós temos uma série de consequências, de tensões que nós vamos trazer para as nossas pregas vocais. Então, muito cuidado, observe, articule bem, vá se percebendo. E por que é tão importante você tirar um tempinho que seja para começar a observar a sua articulação? Para começar a cuidar da sua dicção, da forma como você diz cada uma das palavras. Gente, eu adoraria chegar aqui e dizer, olha, pois bem, eu tenho uma pílula mágica, você vai tomar essa pílula mágica e na manhã seguinte você irá acordar falando muito bem. Mas não existe. Para qualquer pessoa, mesmo que seja uma pessoa que tenha facilidade em se comunicar, ela precisa tirar um tempo para se observar, para entender como ela está produzindo aquela mensagem. Então, nós precisamos tirar um tempo para ir se observando, porque quanto mais a gente se observa, maior é o controle que nós temos sobre nós mesmos. Então, se eu observo a minha articulação, percebo que eu não estou trabalhando a minha dicção da forma como ela deve ser, e eu tiro um tempo para trabalhar, eu vou aumentar o meu controle. E quando eu aumento o meu controle acerca de uma técnica, de um conhecimento, eu ganho poder. E em qualquer momento que eu precisar utilizar desse recurso, é uma ferramenta. Quando você precisa utilizar esse recurso, pelo fato de ter treinado, de ter se observado, você vai conseguir utilizar esse recurso da melhor maneira possível. As ferramentas, elas estão aí para nos ajudar. É isso que eu estou passando para vocês. Como melhorar? Mas vocês precisam fazer a parte de vocês. Não é mágica. Tire um pouquinho, um tempinho por dia para se perceber. Quando vocês forem falar com as outras pessoas, não somente quando vocês forem fazer uma apresentação, mas quando vocês forem conversar no dia a dia, comecem a perceber. Sinta, lembra? Existe algo que se chama propriocepção. Nós temos a capacidade de perceber como o nosso corpo reage, como o nosso corpo se comporta em diferentes situações. Então, ligue aquele botãozinho da propriocepção que eu falei no vídeo anterior para vocês irem desenvolvendo bem a dicção de vocês.
E, gente, uma coisa eu vou falar para vocês. Quando vocês não cuidam da dicção, da forma como vocês articulam, isso não faz mal só para você. As consequências não são só para você. Você vai diminuir o volume vocal, vai aumentar o seu esforço, vai sentir mais insegurança, mas quem está te ouvindo sofre demais. Sabe quando você vai assistir uma aula, é uma aula complexa, é uma aula difícil e o professor ainda não abre a boca para falar? Então aquilo torna tudo muito mais cansativo. A gente não consegue compreender. E quando nós não conseguimos compreender, o que acontece? A plateia fica dispersa, a gente perde o interesse, é muito natural. E quando a gente não tem interesse, a gente não engaja naquela mensagem que está sendo dita. E quando não existe uma conexão entre quem está falando e quem está ouvindo, nós temos uma quebra desse elo comunicativo. Então, observe. Quando você não abre a boca para falar, não é um problema só seu, é um problema para todo mundo que está te escutando. É muito natural as pessoas falarem assim: nossa, mas eu não sei por que ninguém me entende. Eu tenho que repetir 1000 vezes. Por que será? Você já parou para pensar por que será que você precisa repetir? Será que você está falando de uma forma bem articulada? Experimente, comece hoje a articular bem as palavras. Você vai ver como as pessoas vão te compreender com muita facilidade. Esse é um aspecto bem importante com relação à má articulação. Pode ser que você tenha uma má articulação por causa de alguma alteração estrutural. Pode ser que você não tenha alguns dentes, tenha alguma alteração dentária, pode ser que você tenha projeção de língua, pode ser que você seja um respirador oral. Então são questões que a consequência dessas alterações vão dificultar a articulação das palavras. Então, observe se você tem alguma alteração dentária, projeção de língua, se é um respirador oral, porque normalmente quando nós temos essas alterações, nós vamos começar a distorcer os sons e os fonemas e, consequentemente, as palavras. Nós vamos fazer omissões de fonemas, que é quando a gente corta, quando a gente come, e também muitas trocas. Então, fique atento. Se você tem alguma alteração, procure um dentista. Se você tem projeção, alguma alteração de projeção de língua, se é um respirador oral, procure um fonoaudiólogo, porque são quadros que podem ser reversíveis por meio de uma terapia, mas você precisa de ajuda profissional. E depois que você muda esse quadro, a sua comunicação flui de uma forma muito mais tranquila, sem esforço, com muito mais clareza. Então fiquem atentos se vocês tiverem alguma dessas alterações. Você pode estar se perguntando: ok, Valéria, já entendi, esse negócio da dicção é importante para a minha comunicação, mas por onde que a gente começa a observar, a cuidar da nossa dicção? Você vai precisar de uma ferramenta muito rara. Brincadeira, gente. Vocês vão precisar de um espelho. Por que de um espelho? Porque o espelho vai permitir que você se observe. Para que a gente consiga entender como as coisas funcionam, a gente precisa se observar. Nós precisamos ver como nós estamos falando. Então, pegue o seu espelhinho, porque os próximos passos nós vamos depender desse espelho. E hoje vocês vão descobrir que quando eu falo de boca é para simplificar, mas os nossos órgãos fonoarticulatórios são vários e eles trabalham em sincronia para que nós possamos falar e articular bem os sons, as palavras, os fonemas. Pegou o espelho? Você acredita que nós temos vários órgãos fonoarticulatórios? A composição do elemento boca inclui várias coisas. A primeira são os lábios, e eu quero que vocês observem o lábio de vocês. Se esse lábio faz biquinho, observa como está esse lábio. Esse lábio está muito tenso? Porque às vezes as pessoas falam assim, o lábio fica muito tenso. Então, vá relaxando esses lábios, sabe? Ó, faz manda beijo, faz esse exercício que é muito importante para a gente trabalhar a tonicidade desses músculos dos nossos lábios, porque eles são importantes. Ó,
Observou os lábios? Perfeito. Agora, a gente vai trabalhar as bochechas. Faz assim, enche de ar a boca de vocês e dá uma testada nas bochechas aí. Porque elas são muito importantes para a nossa projeção e principalmente para a articulação. Uma bochecha toda flácida fica assim, parecendo um bulldog, né? Então, observe, porque esses exercícios, eles ajudam até a estimulação dessa região e você vai ficar com o rostinho mais bonito. Então, percebe como que está as minhas bochechas, como estão os meus lábios. Agora, a gente vai falar da língua. Gente, a língua é muito importante. Ela deve ficar posicionada no assoalho da nossa boca. A língua não tem que sair para fora. Então, observe, bote a língua para fora assim, na frente do espelho. Observe como está a língua de vocês. Então, a língua é fantástico, fenomenal. Eu acredito que eu vou até fazer um vídeo só falando de língua, porque ela é muito importante para a articulação e se ela não estiver posicionada no lugar certo, a gente perde toda a nossa qualidade de produção vocal. Então, observe como está a língua de vocês e, principalmente, aonde que essa língua está descansando. A língua precisa descansar no assoalho da nossa boca, combinado? Próximo, a nossa maxila, a mandíbula e a maxila. Aqui, na nossa mandíbula, eu vou pedir para que vocês façam uma cara de bobo, sabe? Porque relaxa essa região. Normalmente aqui na ATM, nós temos várias tensões. Então, sempre observe, faz assim, dá uma chacoalhadinha para ir sentindo como que está a tensão nessa região e como que está o movimento da mandíbula de vocês. Gente, e tem também lá atrás. Abra bem a boca. Lá atrás, você viu aquele sininho? É a nossa úvula. Ali, até a metadinha, nós temos o palato mole e depois o palato duro, que é o céu da nossa boca. Se a gente tiver alguma alteração nessa região, às vezes as pessoas têm por consequência de terem nascido assim ou também por terem um câncer ou alguma doença que compromete aquela região. Então, nós fazemos um trabalho na fonoaudiologia de compensação. Então, observe como que está a sua úvula lá atrás, aquele sininho, como que está o palato mole e depois vá passando a língua, sabe? Passa a língua lá atrás até chegar no céu da boca, que é ali o palato duro. Estes são os órgãos fonoarticulatórios. Vocês observem que às vezes a gente fala boca de uma forma simplificada, mas envolve muito mais do que só a boca, só abrir a boca. Então, todos esses órgãos, eles têm músculos, eles são inervados. Então, nós precisamos trabalhar e desenvolver o tônus, nós precisamos trazer uma circulação sanguínea para essa região, porque senão ela vai ficando flácida. E quando eu tenho uma musculatura flácida, eu não consigo manter um movimento adequado em toda a minha questão fonoarticulatória. E todos esses órgãos que vocês viram, eles vão trabalhar de uma forma sincronizada. Um depende do outro. Se eu tiver uma alteração na minha língua ou se eu tiver uma alteração nos lábios, eles vão comprometer de alguma forma a minha articulação, a forma como eu digo as palavras. Então, vá observando. Às vezes, nós temos percas de dentes. Às vezes, a gente perde alguns dentes. Eu, por exemplo, perdi. Então, é muito importante a gente já ir pensando o que nós vamos fazer, conversar com o dentista de vocês, ver qual vai ser a melhor solução, porque isso pode alterar a nossa projeção vocal e principalmente a nossa articulação. Fique bem ligado, porque às vezes a gente não consegue imaginar que, nossa, um dente, que diferença que um dente faz? Um dente pode fazer muita diferença, porque o nosso corpo, ele foi projetado de uma forma perfeita. Quando nós tiramos um dente, por exemplo, nós alteramos todo o equilíbrio da nossa mandíbula, da nossa maxila, alteramos a nossa mordida e, consequentemente, nós vamos alterar a forma, a sincronia como esses órgãos trabalham para que a gente possa falar de uma forma bem organizada e bem articulada.
E depois que vocês se observaram na frente do espelho, é muito importante vocês irem percebendo se existe alguma alteração. Porque às vezes existe uma alteração e nós estamos fazendo algum tipo de compensação, que é um movimento que ele não é adequado, mas nós realizamos ele inconsciente. Observe se tem alguma alteração, se você está realizando alguma distorção ou até mesmo para ver se você está realizando alguma contração indesejada que de repente pode estar causando uma tensão. Nunca se esqueça que essa região do nosso corpo é inervada, é uma região que tem muitas fibras musculares. Se eu não articulo, essa região vai tender a ficar flácida e isso vai comprometer de uma forma significativa a minha articulação. Então, observe e comece a trazer a sensibilidade, a percepção para o modo como vocês estão articulando as palavras e, principalmente, estimular bastante essas fibras musculares. Vocês estão com o espelho aí? Porque agora nós vamos entrar no passo a passo de como que nós vamos explorar a nossa cavidade oral. E não somente ir explorando a nossa cavidade oral, como também ir relaxando, porque é muito natural que nós tenhamos tensões enquanto nós falamos e nós precisamos relaxar para depois a gente exercitar. Eu vou pedir que vocês organizem a postura, é muito importante, gente. A gente já conversou sobre isso em outros vídeos, eu vou deixar linkado aqui, vídeo só sobre organização corporal. Agora, a postura está organizada, vamos lá. Eu vou pedir que vocês peguem a linguinha de vocês e passem em toda a cavidade oral, sabe? Como se vocês estivessem massageando internamente toda a boca. Vamos fazer isso juntos? Passa entre os dentes e os lábios, passe nas bochechas, vamos lá. Passe lá atrás, sabe? Começa lá atrás e vem varrendo o céu da boca. Ó, passe aqui também na raiz da língua, ó. Perceberam? Passaram? Porque assim a gente começa a trazer a sensibilidade para a nossa região oral. Agora nós vamos fazer um bocejo de ar, sabe? Enche a boca de ar. Fala assim, nossa, Valéria, que coisa estranha. Gente, esse exercício é muito importante para a gente observar como que está o tônus da nossa cavidade oral. Tem gente que o ar escapa rapidinho, então vamos lá, ó, assim. Prontinho, fez? Cuida para o ar não escapar. Agora, o próximo passo é, ó, deixar a mandíbula de vocês caída. Sabe quando a gente fica com a cara de bobo, assim? Só pra gente fazer essa posição já traz um pouco desse bocejo. É ótimo que o bocejo já ajuda a gente a relaxar. Então, mexe a mandíbula, cara de bobo. Então, vocês já perceberam que a gente já começa a sentir de uma forma diferente a nossa boca. Esses exercícios são importantes porque muitas pessoas, eu não sei se vocês conhecem, mas tem o bruxismo ou tem algum tipo de disfunção na articulação temporomandibular, que é essa ATM. Então, tudo isso vem das tensões que nós carregamos para essa região. Quanto mais você se observar e ir massageando e relaxando, você evita de ter alguma disfunção. Então, muito cuidado. E se vocês tiverem, procure ajuda. Combinado? Agora, ainda com o amigo espelho, nós vamos fazer um seguinte exercício. Eu quero que vocês peguem um espelhinho e vá dizer as vogais bem naturalmente, como você diz assim no dia a dia, sabe? Quando a gente não cuida da articulação, a gente só vai falando, faz assim, aí, eu. Agora eu vou pedir para que você fale sobrearticulando. O que é sobrearticular? É exagerar.
Ai, Valéria, que vergonha. Ai, gente, se tranca no quarto, você, o seu espelho, sabe? Não precisa ficar com vergonhinha, não. Por quê? Por que é tão importante nós sobrearticular? Lembra que eu contei que nesses órgãos fonoarticulatórios nós temos fibras musculares? Sim. Se nós não utilizamos uma fibra muscular, o que acontece? Ela fica, o tônus dela acaba, ela não fica firme. E o que a gente precisa fazer para trazer a firmeza? A gente precisa exercitar. A sobrearticulação é isso, é um exercício para essas fibras musculares que estão aqui dentro da nossa boquinha. Você quer uma barriga tanquinho, uma perna definidinha, você vai exercitar. Você não vai sair por aí sobrearticulando as palavras. É só agora, enquanto nós estamos fazendo o exercício. Combinado? Então vamos lá. Agora você vai sobrearticular as vogais. A, E, I, O, U. Perfeito. Viu como que faz? Exagera mesmo, sem medo de ser feliz. A, E, I, O, U. Isso. A, E, I, O, U. Vai fazendo mais rápido. Observe no espelho também a diferença. Nós vamos continuar sobrearticulando. Eu trouxe algumas frases para a gente exercitar. Eu vou deixar essas frases na descrição aqui do vídeo, sabe? Para vocês lerem depois enquanto vocês fazem o exercício. São frases que não fazem muito sentido, porque são frases feitas para a gente trabalhar a nossa articulação. Outro aspecto importante, pessoal, pode ser que fique meio doloridinho, sabe? Você nunca fez, então vai com cuidado. Se você sentiu uma dorzinha, alguma alteração aqui, principalmente perto da articulação, diminui, mas vai se observando e vai aquecendo. Hoje você faz um pouquinho, amanhã você faz outro pouquinho. É assim, não vai chegar descarregando tudo de uma vez, que pode ser que essa região sinta uma dorzinha, por exemplo. Principalmente se você é uma pessoa que tem a articulação toda travada, que você fala assim, sem abrir a boca, normalmente você vai sentir um certo desconforto. Então vamos lá? Vamos começar lendo frases com a letra A, e é sobrearticulando mesmo. Após, assim, adela, anano, abilo, abide, alara, acola. Vamos ler com E. Embebe bem sementes verdes de bem me quer. Clemente está crente que é tenente. Vi bichos que picam, vibram, piam e riem. O bingo dadinha, continha, brindes. Agora o ó. Totó tem xodó pelo gogó. Tem noções engraçadas. Totó tem xodó pelo gogó da vovó. Voltam os jogos jacosos, morosos e formosos. Momô tomou o morro e o povo rolou do topo. Agora com U. Urus e urubus escutam cururus e sucurus. Jerimum, mucum, mutum, atum, tucum. Pronto, essas são as frases que eu vou deixar aqui em cada baixo para vocês irem lendo como um exercício de sobrearticulação. Leia exagerando mesmo e comece a observar como que esses órgãos fonoarticulatórios vão reagir a esse exercício. E eu gostaria de compartilhar com vocês, para vocês irem refletindo e ficarem atentos sobre esse aspecto que é onde as pessoas mais erram com relação à dicção. O primeiro aspecto que eu acredito que seja importante de nós refletirmos é: nós esquecemos muitas vezes que as palavras transmitem não só uma mensagem, mas elas têm um significado, que elas são capazes de criarem cenários, que elas são capazes de emocionar
e às vezes as palavras são capazes até de curar. Quando o medo e quando a vergonha chega e nos domina, nós vamos nos acostumando a falar de uma forma mecânica, de uma forma compulsiva e totalmente inconsciente. Hoje eu quero convidar vocês a começarem a perceber não só a dicção e a forma como vocês articulam as palavras. Eu convido vocês a irem saboreando o significado das palavras, porque quando nós sentimos e aquilo é coerente, é puro e é verdadeiro, nós conseguimos transmitir essa veracidade para quem está nos ouvindo. Então, saboreie cada palavra, mastigue a palavra, porque assim você consegue passar transparência, seriedade, credibilidade com a sua mensagem. Bom, e para a gente finalizar esse vídeo, eu gostaria de retomar com vocês alguns aspectos daquilo que nós falamos hoje. Nós trabalhamos o que é a dicção e como que ela influencia no nosso discurso. Nós falamos também sobre os benefícios, de como é positivo quando eu sou capaz de articular bem as palavras e como que isso influencia na forma como as pessoas compreendem aquilo. Começar a sensibilizar, a observar e a perceber os nossos órgãos fonoarticulatórios e como que eles, trabalhando em sincronia, nós conseguimos tirar o máximo de uma boa articulação. Tomara que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi, curte, compartilha com alguém que tenha dificuldade ou que você sente que a pessoa não articula tão bem, manda lá para ela. Deixa bem os comentários, porque o comentário de vocês é muito importante. Diga se ficou alguma dúvida que vocês querem que eu esclareça em um próximo vídeo e se vocês também tiverem sugestões de temas para eu tratar nos próximos vídeos, é só me deixar saber. Muito obrigada, até o nosso próximo vídeo. Tchau!